A sessão ordinária desta quinta-feira iniciou com homenagem ao Dia das Mães, que será comemorado no domingo, dia 11 de maio. A mesa diretora fez uma distinção às duas vereadoras mamães, Daiane Melo, do PL, que por vídeo foi homenageada pela filha Yasmin, e Rose Frigeri, do PT, que recebeu o carinho do filho Vitório Augusto. No espaço de acordo de liderança, os representantes da Associação de Proteção e Assistências aos Condenados, a APAC, de Caxias do Sul, fundada em outubro de 2024, explicaram que estão buscando implementar o método na cidade, que é baseado em princípios de responsabilidade, dignidade e reintegração social, o mesmo que vem mostrando resultados expressivos em outras localidades, como em Porto Alegre, com redução da taxa de reincidência de 80% para 13% e economia nos custos prisionais, que caem de 2.700 para cerca de 1.478 por preso ao mês. A associação convida a comunidade a apoiar a iniciativa e buscar mais informações sobre como se voluntariar por meio do Instagram, @apac.caxias do Sul. Já a Cooperativa de Trabalho Paz e Bem, que é composta por mais de 70 famílias e realiza cerca de 30% da coleta seletiva da cidade, em parceria com a Codeca, além de atuar na gestão de resíduos recicláveis, promove a inclusão social por meio do projeto socioambiental, que oferece oficinas educativas e artísticas para filhos dos cooperados e ações de capacitação profissional. A entidade usou a tribuna para pleitear melhorias na coleta seletiva, como campanhas educativas e as substituições de containers, que atualmente não comportam mais a coleta seletiva correta. Mais informações sobre a mesma estão disponíveis nas redes sociais, @Cooperativa Paz e Bem. Durante a ordem do dia da sessão legislativa, os vereadores aprovaram a realização de uma sessão solene em homenagem aos 20 anos da empresa Dentronix Detectores de Metais. A cerimônia será realizada no dia 20 de maio, às 19 horas. Fundada há 2 décadas, a empresa tem se destacado no cenário nacional e internacional pelo desenvolvimento de tecnologia com foco na segurança patrimonial, industrial e social. Ainda durante a sessão, foi aprovado um pedido de informações direcionado à Secretaria Municipal de Educação, motivado por uma denúncia divulgada no dia 6 de maio. No relato, uma mãe acusa profissionais de uma escola da rede municipal de conduta inadequada no atendimento ao filho com transtorno do espectro autista. O documento solicita esclarecimentos sobre as providências adotadas diante da gravidade dos fatos, com ênfase na proteção do aluno com deficiência e na garantia dos direitos da mãe como responsável legal. Também foi aprovado o projeto de lei complementar que institui o Programa de Recuperação Fiscal do SAMAI. O mesmo é voltado à regularização dos débitos inscritos em dívida ativa, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, incluindo multas oriundas de processos administrativos. Os contribuintes poderão optar pelo pagamento à vista, com cobrança do valor principal atualizado monetariamente, ou pelo parcelamento em até 120 meses, com a aplicação de percentuais sobre multas e juros. No espaço do grande expediente, o presidente da casa, o vereador Lucas Caranhato, do PT, usou a tribuna para falar de racismo, injúria racial, discriminação e intolerância religiosa, cobrando políticas públicas para o enfrentamento desta realidade, não só em Caxias do Sul, mas como em todo o país. Para a gente pensar, de um estado que viveu mais de 350 anos de escravidão, num estado em que, por exemplo, o índice de analfabetismo diminui, na média geral, a população branca tem o analfabetismo entre os seus diminuindo e entre a população negra aumentando. Quando a gente fala no índice de mortalidade infantil, quem mais morre são os negros. Jovens de 18 a 29 anos que mais morrem são os negros. Então, isso demonstra que nós temos um problema de racismo estrutural, mas uma dificuldade na sociedade entender o que é racismo, reconhecer o racismo em práticas cotidianas ou das instituições e tentar vencê-lo. Então, acho que essa é uma pauta importante de toda a sociedade, como eu acho que a pauta do machismo, ela não é só das mulheres, a pauta de combate à homofobia não é só da comunidade LGBTQIA+, enfim, o combate à discriminação e às discriminações, ela precisa ser uma pauta de todas as pessoas. A vereadora Sandra Boneto falou sobre o Dia Nacional do Turismo e aproveitou para destacar o destino Vale Trentino.
que fica localizado na região administrativa de Forqueta. O mesmo resgata a cultura, história e belezas naturais da região. A parlamentar destacou que a proposta é oferecer aos visitantes uma experiência imersiva que une tradição, religiosidade, gastronomia e paisagens deslumbrantes em 33 atrativos. Vale Trentino com as 15 comunidades que temos no interior de Forqueta. E hoje também é interessante a gente falar que ainda bem que a gente está começando a perceber que Caxias do Sul também tem potencial turístico. Porque a gente vê que os empreendedores estão fazendo a sua parte, mas também o executivo está ajudando através do secretário Felipe, né? Então, eu acho que se entendeu que a gente precisa fazer algo turístico aqui, porque a gente tem já tudo pronto. A gente só precisa explorar, né? E nós, caxienses, a gente precisa desfrutar aquilo que temos em Caxias do Sul. A gente sabe da pujança das outras cidades, mas nós também temos. Então, a gente precisa olhar para o lado e perceber que temos tudo aqui.